os nossos cultos, né? E aí eu queria dizer para você uma coisa, a importância dos cultos, porque os cultos eles movimentam a igreja, mas eles movimentam comigo e com você, não é verdade? Então, o quanto você puder estar no culto, esteja, não abra mão. A nossa igreja, nós temos a liturgia de ter um culto domingo pela manhã e domingo à noite e quarta-feira, que a gente fala a sala de oração, mas é um culto a Deus que a gente faz. Ele não está desvinculado de nada da liturgia da igreja com relação a cultos. Então, ele está dentro da estrutura de cultos da igreja, tá bom? Quarta-feira, 19h30 e domingo, 10 horas da manhã e 18h30. Agora, a minha dica para você, quando eu dou um anúncio aqui sobre o culto, quando estou falando sobre culto, a minha dica para você é que você invista nisso, porque isso vai fazer muito bem para você, né? Porque você é membro, pense bem, você é membro de um corpo, você não pode como membro estar fora desse corpo, porque senão morre. O membro fora do corpo, ele morre, não é verdade? Então você precisa estar dentro do possível, faça todo o esforço que você puder fazer para estar no culto. E outra coisa, quando você estiver no culto, se dedique a Ele, venha para adorar ao Senhor, porque uma das grandes estratégias que Satanás tem, e ele é o nosso inimigo, nós sabemos disso, é roubar de você o teu culto. Ele quer inventar algumas histórias às vezes que até parecem bonitinhas e relevantes para o seu dia a dia, para afastar você do teu culto. Então não perca tempo com isso, diga não a isso e venha. Venha se arrastando, venha gritando, venha gemendo, venha chorando, mas venha. E do jeito que você vier, eu tenho certeza de uma coisa, certeza, não tem dúvida nenhuma, eu tenho 100% de certeza. Se você vem chorando, gemendo, se arrastando, sofrendo ou alegre, seja o que for, você sairá melhor. Eu não tenho dúvida disso. Porque quando nós cultuamos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor olha para onde? Para o nosso coração. E a Bíblia diz que Ele procura quem? Que o adoram. Entendeu? Se Deus procura e Ele vê e Ele encontra, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Mas eu preciso estar. Tá bom? E outra coisa que eu vou te dar de dica também, como teu pastor, como teu amigo, teu irmão em Cristo, não chegue atrasado no culto. Em culto não se chega atrasado, porque você não chega atrasado nos teus compromissos que são relevantes para você. Como que você pode chegar atrasado no teu culto? Ó, vou te dar uma dica, quando você chegar atrasado no culto, não pense que tem alguém lá cultuando por você não, tá? Não estou brigando não, tá bom, gente? Só estou dando uma dica. Não chegue atrasado, porque se você pensa em chegar atrasado no culto, ou isso é normal para você, vou te dar uma dica. Arrume um cartãozinho, sabe aquele crachá? Que você lá na tua empresa tem que passar ele no tempo correto, senão vai descontar de você, ou senão você vai perder o teu dia. Arruma um crachá, e você vai chegar aqui, passar na frente aqui, eu arrumo uma roleta para você. Você passa aqui o crachá para você chegar na hora. E o que eu estou falando para você é porque eu amo você. Não chega atrasado no teu culto, não. Não chega, não. Tem muitas coisas que envolvem isso. Muitas coisas. Quando você chega atrasado no culto, você não tem noção do que isso envolve na sua vida e na vida da igreja. Então eu estou te dando essa dica em amor, porque eu te amo, senão eu não faria. Eu não fico falando as coisas para as pessoas que eu não tenho a liberdade e a relação para falar. Tá bom? Tenha zelo com isso. Tenha zelo. As coisas importantes da sua vida, você não chega atrasado. O teu culto é o que você tem de mais importante na sua vida. Amém? E se você tem dificuldade nisso, peça ajuda. Porque tem gente que tem dificuldade. Tem gente que quer chegar. Quem quer chegar, eu oro para que você seja liberto disso. Quem tem dificuldade, a gente ora também, mas para que a dificuldade seja quebrada. Fecha os teus olhos um pouquinho e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã e por esse tempo, Pai, importante que nós podemos estar expostos à Tua Palavra. Eu quero entregar ao Senhor, ó Deus, esse tempo de falar com os meus irmãos e as minhas irmãs,
mas também da dependência que eu tenho como aquele que vai falar no Teu Espírito, Senhor. Ilumina a minha mente, ilumina o meu coração, ilumina, ó Deus, o meu olhar, para que o Senhor cresça nesse lugar, e eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos. E cada um de nós, como membros desse corpo, como famílias, como família de Cristo, a gente possa sair daqui muito melhor, Pai. Nós te agradecemos por tudo que já aconteceu, porque nós estamos aqui cultuando ao Senhor. E nós não queremos ser roubados nisso, no nosso culto. Que o Senhor possa receber o nosso culto, e que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14. E eu volto naquilo que eu tenho falado há alguns dias, sobre as características do Espírito Santo, e o texto base sempre vai ser esse, até que eu termine de falar esse tema, e todas as características sejam ditas. No primeiro dia que eu comecei a falar sobre isso, eu falei das 7 características, e agora eu quero ler o texto, e depois lembrar você de 2 que nós já falamos, pelo menos uma falamos intensamente, a outra eu vou continuar hoje. Diz assim, verso 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia, glória a Deus. A gente vai ter esse texto sempre como referência, porque aqui fica, literalmente, a ideia de que Jesus não nos deixou órfãos. Não nos deixou. Ele foi para o Pai, mas Ele deixou outro conselheiro. Fale comigo assim, outro conselheiro. É muito importante a gente frisar isso. É muito importante a gente frisar isso, porque Jesus, Ele foi para o Pai, mas Ele não deixou qualquer pessoa. Ele não deixou um auxiliar dele. Ele deixou outro conselheiro, e se é outro, Ele está apontando para Ele, porque Ele era conselheiro, e agora Ele está deixando outro conselheiro, igualzinho a Ele. Então, no primeiro momento aqui, nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa. E uma das coisas que mais fala o meu coração, quando eu lembro que o Espírito Santo é uma pessoa, eu lembro de identidade. E aí eu preciso trazer a nossa memória de novo, de que toda vez que você lembrar do Espírito Santo, que é uma pessoa, lembre-se que ele tem uma identidade. E identidade é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. É uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, a identidade. E vou te falar com toda certeza, o diabo e os seus anjos, o que ele mais quer roubar de nós é a nossa identidade. É dizer para nós, você não é. Você algum dia já teve aquele espasmo de dizer para você mesmo, eu não presto para nada. Ou outras palavras, né, que estão atreladas a essa. Sabe aquela coisa de se diminuir a ponto de você esquecer quem você é. O Espírito Santo, ele está para nos lembrar quem nós somos. Sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele tem um valor sobrenatural que ele não precisa nem estar dizendo para ninguém. Nós é que temos que dizer sobre ele. Ele é uma pessoa. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Você vê que Jesus Cristo não tirou dele a identidade dele. Pelo contrário, equiparou a ele outro conselheiro, a identidade do Espírito Santo.
outro conselheiro. E muitas outras coisas Ele é para mim e para você. Posso ouvir um amém? Mas eu e você não podemos esquecer. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem para você? Ela não é fruto do acaso, ela é fruto de um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo de leitura, um tempo de estudo. E eu vou pregar até que termine tudo isso que eu propus no meu coração. Se for em dezembro do ano que vem, não tem problema. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não pode ser menos do que Ele é em nossas vidas. Eu e você não podemos esquecer quem Ele é. Posso ouvir um amém bem alto? Amém. Se você esquecer quem é o Espírito Santo, você esquece as características dele. E se você esquecer as características dele, você vai ficar perdido, porque Ele é o outro consolador que Jesus deixou para mim e para você. Se eu não vivo as características do Espírito Santo, eu vivo as características de outra coisa. E essa outra coisa nós sabemos que traz a morte sobre nós. Então eu preciso estar muito atento. Eu e você precisamos estar muito ligados, muito atentos, sabe? Muito mesmo, não é pouco não. Por isso que eu até falei aqui, né, num tom de brincadeira, mas é sério, o crente não tira férias, porque o crente tem que estar ligado. O crente não é desse mundo, ele está passando por aqui. Não é verdade? Ele está passando, ele está trilhando esse caminho, porque tem um propósito, não é à toa, tem um propósito, senão o Senhor já teria nos levado junto com Ele. Mas não, tem um propósito. Se tem um propósito, eu tenho que botar o meu pezinho no chão. Mas uma coisa que eu não posso esquecer, que eu tenho uma referência clara de quem é quem, para que eu seja quem eu tenho que ser. E quem é quem? É o Espírito Santo. Ele é, e ponto final. E eu sou o quê? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Né? Quando perguntam para você quem você é, e é óbvio que você não fica respondendo, eu sou crente. Não, você vai dizer, eu sou o Lúcio. Mas se questionarem você quanto ao que você crê, você tem que dizer, eu sou crente em Jesus Cristo. Amém? Porque essa palavra crente, nós usamos ela, mas ela é só uma expressão para atrelar a nossa fé a Jesus Cristo. Você precisa dizer, eu sou crente em Jesus Cristo. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. A segunda coisa que eu falei com vocês, olha, eu não queria, vou te falar uma coisa, sinceramente, eu não queria parar de falar disso. Mas o tempo ruge, aquelas coisas todas que a gente sabe, mas eu não queria parar de falar dessa coisa, porque é tão interessante, é tão extenso a figura do Espírito Santo e quem Ele é como pessoa. Eu não queria parar, estou sendo sincero com vocês. Eu não queria parar, mas eu preciso seguir. E a segunda coisa a segunda coisa da característica do Espírito Santo é que ele é o quê? A primeira característica, é a segunda. Bem, calma aí, vamos lembrar aqui, ó. Ele usa quem Ele quer, onde quiser e do jeito que Ele quiser. Ele é... Eu só li essa frase para ficar uma coisa assim, meio que assim, poética. Mas Ele é Deus. E aí eu passo de uma figura de uma pessoa para uma figura agora de quem é Deus. E o Espírito Santo é Deus. E é outra coisa que eu não posso esquecer de forma alguma. Ele é Deus, né? O texto bíblico que eu li da outra vez, Atos capítulo 5, verso 3 e 4, né? Mostra claramente ali, quando aquela história com Safira e Ananias e Safira, né? Que ambos pecaram, e o Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito, que eles mentiram ao Espírito Santo, que é Deus. Então o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa, mas Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele tem a essência de Deus, Ele tem os valores, as características de Deus. O caráter dele, do Espírito Santo, é o caráter de Deus. Ele não é uma pessoa isolada, não, Ele é Deus. Amém, queridos? E eu preciso entender isso, por quê? Porque eu dependo de Deus. Preste atenção numa coisa, eu dependo de Deus. Eu tenho que ter uma dependência intrínseca no meu coração, real, e expressa pela minha boca, de que eu dependo de Deus. Mas aí eu penso, quem é Deus? Deus o Pai. Deus o Pai é um Espírito.
E Deus o Filho, Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, ele andou com alguns homens, alguns tiveram o privilégio de vê-lo, tocar nele, estar com ele, mas eu e você não tivemos esse privilégio, já passaram mais de 2000 anos, tá bom, só que eu e você temos o Espírito Santo, amém? E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um ajudador de Jesus Cristo, porque já que ele deixou a gente órfão, então para não ficar órfão, nós temos o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus, ele é poderoso, ele é Espírito, e ele é aquele que testifica daquilo ao qual ele foi chamado para fazer. E aí, eu lembro que da última vez eu cheguei no ponto de falar com vocês, de que ele tem função, ele tem uma função, ele tem uma missão como Deus. Então preste atenção numa coisa, o Espírito Santo, ele foi nos dado, o outro Consolador, ele foi nos dado, não é verdade? Ele foi nos dado, Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio sobre a igreja, e veio com poder e autoridade sobre a igreja, e a igreja se tornou a igreja, porque a igreja não era viva, a igreja era morta, a igreja, ela ficou morta debaixo da lei, ela não tinha mais vida, Jesus veio e trouxe vida, o Espírito Santo fortaleceu a igreja, testificando da vida de Jesus na igreja. Você está comigo? Está entendendo isso? Seguiu o caminho. Então Jesus, ele veio e o Espírito Santo tinha um propósito esse com o Pai e com o Filho, mas propósito esse também com aquilo que ele veio fazer. E os textos bíblicos nos mostram que essas verdades, elas se cumprem em nossas vidas e através das nossas vidas. E aí eu separei aqui para você, só para te lembrar, em João capítulo 14, verso 26, olha o que diz aqui: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará, amém? Ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Tem propósito nisso, sim ou não? Tem, ele veio com uma função, ele tem uma função, ele é Deus, e como Deus, ele veio para nos ensinar e nos lembrar daquilo que Jesus ensinou. O outro texto, João capítulo 16, um pouquinho mais na frente, verso 8, diz assim, 16 verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos disso, não sabemos? Essa é a função do Espírito Santo como Deus. Ele é Deus, ele convence o homem porque ele é Deus, não é porque ele é agora uma pessoa, não, porque a pessoa não convence ninguém. Ele convence o homem porque ele é Deus, e ele tem poder para convencer o coração do homem endurecido. Então ele vem com o poder que ele tem, como Deus que ele é, soberano, acima de todas as coisas. Ele não está no meu top, ele não está na minha medida, ele não está no meu raio de visão, não, ele está acima de mim, os olhos dele estão sobre mim, suas mãos estão colocadas sobre mim, amém? E ele é Deus para nos convencer. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? A gente sabe como é difícil convencer aquele que tem razão. Sim ou não? Como é difícil convencer o outro que acha que está certo. E aí a Bíblia diz que, então tá bom, você está certo, eu não consigo te convencer. Mas o Espírito Santo consegue. Eu sou do tipo que creio da seguinte maneira: ele vai te convencer. Você vai ser convencido da verdade. Você só pode fazer a escolha de não querer aquela verdade. Está dando para entender? Que é diferente de você tentar me convencer de algo que eu tenho certeza, você como homem, eu como homem, e eu falar, não tem jeito, isso aí não vai entrar na minha cabeça. E por não entrar na minha cabeça eu não quero. Mas o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o que você vai fazer com isso? Aí, Deus deixa você quietinho, no teu refúgio, no teu próprio refúgio, na tua própria fortaleza, e ele fica na dele. Aí você pensa, mas Deus não está com as mãos estendidas e os olhos sobre todos? Está.
e as mãos estendidas sobre a minha cabeça, desde que você deixe a sua cabeça debaixo das mãos dele. Porque se você resolve tirar a sua cabeça debaixo das mãos de Deus, as mãos dele vão continuar lá. Você é que tirou a sua cabeça. Porque você não quer fazer aquilo que você já foi convencido. Você já foi convencido. E o Espírito Santo é Deus para convencer. E o outro texto, lá no verso 13 do próprio capítulo 16, que diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará, ou tem versão que fala iluminará, eu, a toda a verdade. Lembra que foi muito dito aqui na hora do louvor, que Jesus é a verdade? E o Espírito Santo vai nos conduzir a qual verdade? A verdade de Jesus. Glória a Deus por isso. Quer verdade melhor do que essa? Essa verdade ela não se mistura. Essa verdade ela não se corrompe. Então o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar, nos iluminar para toda a verdade. E aí diz: não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Glória a Deus. Deixa eu te lembrar uma coisa: toda profecia já foi dita. Toda profecia já foi dita. E sabe onde é que ela está? Não sei se você tem a Bíblia aí para levantar comigo, porque agora a gente não pode mais pegar a Bíblia assim, igual fazia antigamente. Antigamente os pregadores faziam assim, eles pegavam uma Bíblia e falavam: levante sua Bíblia. Agora fica difícil, né? Levante a Bíblia, o tablet, o celular e mais alguma coisa aí que tiver, né? Ou nem tem a Bíblia. Mas está aqui, nesse escrito espiritual, de que Ele veio para nos ensinar todas as coisas, para nos orientar, para nos guiar. E a última coisa que eu falei aqui, né? Deixa eu lembrar aqui, Ele veio para anunciar. Queridos, uma das coisas mais relevantes para mim e para você é nós sermos informados das coisas, não é verdade? É tão bom quando nós temos a informação, porque a informação ela nos dá um norte, ela não nos deixa perdidos. Então você quando quer ir para algum lugar, quer fazer alguma coisa, e você tem a informação correta, você vai muito mais aliviado. Então nós estamos no mundo, onde foi dito aqui, que no mundo nós teremos o quê? Aflições, muitos males, muitas dores, muitas doenças, né? muito contratempo, muitas coisas que nós não programamos para passar e acabamos passando, né? Temos muitas alegrias também, e desfrute das alegrias que o Senhor te concede. Bem, mas ainda assim tem a nossa carne que grita, tem o sistema que grita, tem as guerras que gritam, tem os homens maus que gritam, tem todas essas coisas. Mas quando nós temos a informação de que Jesus é a verdade, de que Ele é a vida, e de que Ele tem um caminho único, que Ele é o caminho, aí fica tudo mais fácil. Quando você tem a informação verdadeira e correta, ninguém te enrola, ninguém conduz você para outro caminho. Posso ouvir um amém? Quando você está certo da verdade, quando você tem convicção do que é de fato, porque você foi informado, porque o Espírito Santo te anuncia, ou te lembra da profecia que já existe. A profecia está aqui, ó. Se alguém profetizar alguma coisa para você diferente do que está aqui, não, fale para ele: eu te respeito, tá? Você é bacaninha, muito legalzinho, mas está na Bíblia? Não, então desculpe, mas não é profecia. Não é profecia. Os profetas que profetizaram e que Deus entendeu como profecia está aqui nesse livro, tá? Então essas verdades bíblicas que você quer e precisa ser anunciado dela, está na Bíblia, na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos. Amém? Bem, e aí ele tem uma função muito específica e muito relevante para mim e para você, e poderosa para mudar a nossa história. Mas uma outra coisa que eu quero falar, de que o Espírito Santo é Deus, é que eu vou ler exatamente o que eu escrevi.
A obra dele, do Espírito Santo, como Deus, é trabalhar, ou podemos chamar também edificar, construir nos nossos corações e transformar os nossos corações com o caráter de Deus. Então, o que o Espírito Santo faz hoje comigo e com você é mudar os nossos corações. Quando você se converte, quando você decide por Cristo, como é que está a tua vida? Pensa aí, como estava a sua vida? O que que você fazia e o que que você construía a partir dos valores que você tinha? Você tinha valores, você tinha princípios que você seguia. Quando você se converte, você olha para tudo aquilo e fala: aquilo não era legal para a minha vida, eu não quero mais aquilo para a minha vida, sim ou não? Tem coisas a nível moral e ético que são corretas. Um filho obediente a pai e mãe, né? Todo o seu tempo ele se converte, ele lembra e fala: pô, eu obedeci meu pai e minha mãe, a Bíblia diz isso, eu não sabia, mas eu obedeci meu pai e minha mãe, graças a Deus por isso. Mas a gente sabe que quantas vezes nós olhamos para trás, ou para o nosso lado, que ainda está muito próximo, e olho: meu Deus, quanta coisa eu fazia, olha o meu coração onde estava preso, olha a minha aliança onde estava, não é assim? O Espírito Santo, ele veio exatamente para mudar a minha essência. Você imagina se Jesus vai para o Pai e não deixa o Espírito Santo Consolador, que aconselha, que ensina, que lembra, que ilumina, que mais que eu falei aqui? Ai, me lembrando aí. Ele é conselheiro, né? Então ele aconselha sempre, que anuncia. Você imagina se nós não temos o Espírito Santo e falamos assim: eu quero Jesus, tudo bem, eu quero Jesus, e Jesus entra no meu coração, mas e agora? Como que eu vou agir? O que que eu vou fazer se não tem ninguém para me lembrar? Se não tem ninguém para me anunciar as verdades? Se não tem ninguém para me iluminar? Não tem ninguém para dar uma referência e um norte para mim? Eu sei que Jesus é meu Senhor, mas agora eu não consigo dar um passo. Então a gente olha para a história da igreja e a gente lembra que Jesus morreu pelos seus, não morreu? Por aqueles que o receberam. E ele falou para um grupo de pessoas: agora vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do céu venha algo que vocês não viveram ainda. E aí aquele povo, eles se refugiaram debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, lembra disso? E eles ficaram lá, e no momento que eles ficaram lá e obedeceram, o Espírito Santo veio sobre eles, e o que aconteceu? A igreja pode ser igreja. Eu e você podemos ser quem nós somos em Cristo. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo veio para transformar a minha vida e a sua vida. E uma das coisas que eu quero falar para você e mostrar para você e lembrar para você, que é uma das coisas mais relevantes na vida do cristão, é que quando o Espírito Santo entra no meu coração e ele me transforma, a transformação principal que ele faz é uma mudança de caráter. Não adianta você ser crente, meu amado e minha amada, dizer que é crente em Jesus e dando testemunho por aí, assim, sabe? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Então, você crê que Deus ele tem características diferentes da que nós vivíamos no pecado, sim ou não? Ele tem valores, características diferentes. Eu até peguei o significado de caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir, de um indivíduo ou de um grupo. Nós somos um grupo, amém? Somos membros de um corpo em Cristo Jesus, mas também somos indivíduos e agimos por aí, andamos por aí, e a pergunta é: quais são as características que eu passo para o outro quando eu estou por aí? Se pergunte, porque na verdade agora que eu tenho Jesus no meu coração, e eu sou dele e ele é meu, eu tenho que ter então agora as características dele. E se as características, se caráter é um conjunto de características e traços relativos a uma maneira de agir e de reagir, como que eu estou agindo e como que eu estou reagindo? Está dando para você entender o que eu tô querendo, aonde eu estou querendo chegar? São pequenos gestos, são pequenas ações e atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia.
pequenos mesmo, que eles não podem se misturar com as características que eu tinha antigamente. Então eu preciso parar e pensar. Eu costumo usar como exemplo, a nível de características, eu estava, não me lembro onde, um dia desse, e isso é uma coisa normal, no lugar comum, onde tinham pessoas que não eram crentes. E eu lembro que tinham 2 pessoas conversando, ou 3, e de 10 palavras, 11 eram palavras torpes, né? A gente usa esse termo bonitinho, né? Palavrões, palavras indecentes, palavras baixas, palavras que diminuem a própria pessoa. Também. Feia. Mas a pergunta é o seguinte: quando nós não tínhamos Cristo, como era essa história para nós? Eu só quero pegar esse exemplo para mostrar para você que o Espírito Santo ele serve para mudar a minha forma de falar. E aí, quando eu tenho o Espírito Santo, e que o Espírito Santo está na minha vida e muda a minha vida, aí eu estou nos ambientes, nos lugares, e quando eu falava antigamente, saíam, vamos diminuir um pouco, né? Saíam de 10 palavras, 8 indecentes. Que assim, que faltava com respeito com o próximo. E 2 ainda, né? De repente um artigo só, né? O ou o a já era o suficiente. Mas o restante é impressionante. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Você sabe do que eu estou falando. Mas isso é ruim, porque quando a gente tem o Espírito Santo agora, isso não é mais agradável aos nossos ouvidos. Isso não é agradável aos meus ouvidos. Não é, para mim não é. Eu lembro muito bem que quando eu tinha uns 3 meses de convertido, eu estava no telefone com a minha esposa, que era namorada, e a gente estava no telefone, e eu falei uma palavra que algumas pessoas até falam e acham normal, mas eu não acho, e minha esposa também não achava, há 30 e poucos anos atrás. E ela me corrigiu no telefone, ela falou, no telefone, ela não foi nem pessoalmente, no telefone ela já falou, o que é isso que você falou? Isso não se fala não. Aí eu, 3 meses de convertido, uma vida desregrada antes do Evangelho, agora eu estou falando uma palavrinha, sabe, uma palavrinha só. Ela, pum. Aí eu falei, não pode não? Não, essa palavra não é legal não soa bem. Eu falei, tá bom então. Eu nunca mais falei a palavra. Eu entendo que para mim, para você, quando a gente muda a nossa forma de agir, de falar ou de reagir, ou de agir e reagir, como diz aqui o significado de caráter, eu entendo que é a obra do Espírito Santo. Porque você imagina uma pessoa que está com a mente cauterizada, com informações podres dentro dela, e agora ela recebe a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Olha só que obra linda e poderosa. E aí de repente ela começa a não somente ter pessoas em volta dela, mas ela começa a ficar enjoada daquilo que ela sabe, e que ela sabia que muitas coisas não eram legais, e ela começa a ficar enjoada daquilo e dizer, não, isso não serve mais para mim. Isso é uma mudança de posicionamento, essa é uma mudança de caráter. Você passa a ter o caráter de Cristo. E eu estou só pegando um exemplo, você percebe que existem milhares no dia a dia, você percebe que nós precisamos ser de fato a luz de Cristo nessa terra, e para que a gente seja a luz, a gente tem que ser como Cristo, não é verdade? Agora, aí você pode estar pensando, o pastor está falando daí, até porque ele é pastor, ele vigia mais. Não, meus amados e amadas de Jesus, eu sei o quanto é difícil, e o quanto eu tenho que vigiar igualzinho a você, e você igualzinho a mim, para que eu não caia e você também não caia. Porque se eu sair por aí, batendo no peito e dizendo que o Espírito Santo é Deus, mas que ele não fez a obra que ele tinha que fazer, ou que ele pode fazer na minha vida, o responsável vai ser eu, não vai ser o Espírito Santo não. E as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, e ele é de Jesus, olha, não está legal, o comportamento dele não está legal. Então eu quero chamar a nossa atenção como igreja, porque nós somos uma igreja que nós dizemos que somos a igreja de Cristo, amém? E que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas as características do Espírito Santo, elas são diferentes.
elas não têm a ver com má conduta, com comportamento ruim. Meus amados e amadas de Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje as pessoas não respeitam mais os outros. Que história é essa? Quem disse? Quem disse nessa sociedade que um senhor ou uma senhora não deve ser respeitado? Tem que respeitar. Quem disse que nós teríamos que ter uma lei para dar um lugar para o idoso, para uma grávida, para uma pessoa deficiente? Quem disse? Mas sabe quem fez isso? Satanás e seus anjos, que foi entrando no coração das pessoas, na mente das pessoas, e gerando egoísmo, um coração mau nas pessoas. Mas nós não podemos ser assim, aleluia. Nós somos a igreja, nós temos que ser diferentes, nós temos que ser educados, temos que ser solícitos, temos que ser amorosos. Mas tem dia que eu tô assim, virado assim, eu tô de cabeça para baixo. Vai orar, irmão, e pede ao Espírito Santo para te ajudar a voltar para o seu lugar. É a obra dele. Então eu quero lembrar você que o Espírito Santo é Deus, e como Deus, ele é poderoso para entrar no teu coração e mudar a tua fala, o teu pensamento, o teu olhar, a tua percepção sobre o outro, o teu olhar sobre você mesmo, né? Os teus valores que não podem se perder em Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, sabe, do convencimento do Espírito Santo. Eu não posso ficar batendo meu pé e achando que o que eu acho é o que é. Cuidado com isso, porque pode ser que você, enquanto estiver insistindo com isso, você vai retroceder nos seus valores, você vai retroceder, e isso vai prejudicar muito mais a você, e provavelmente alguns que estão próximos de você. O Espírito Santo fala, amém? Ele fala, e eu preciso estar atento para ouvir a voz dele, e eu tenho certeza de uma coisa: ele é Deus, ele é poderoso, e ele fala, e ele vai falar para mim e para você, concernente àquilo que eu e você precisamos mudar. Se você se perguntar agora, se você e eu também, nós nos perguntarmos agora, o que você, Lúcio, precisa mudar? A minha pergunta para você é: você já tem resposta? Ou a minha pergunta para mim é: Lúcio, você já tem resposta? Eu preciso já ter resposta, sabe por quê? Porque o Espírito Santo me convence do pecado, ele me convence do erro. Sim ou não? É bíblico, eu li a Bíblia, está escrito. Então, eu preciso entender que ele já me convenceu, e se ele já me convenceu, agora basta a mim parar e avaliar e mudar. Se eu não mudar, eu vou estragar a minha vida. Então você vê que coisa linda que o Espírito Santo faz como Deus. Como Deus, ele aconselha, ele ilumina, ele guia, ele orienta, ele ensina, ele faz lembrar, ele anuncia, ele faz tantas coisas. E uma das coisas mais lindas que o Espírito Santo faz, sabe qual é? Ele está conosco todo o tempo. Amém. O texto diz isso, que ele estará conosco todo o tempo. João 14, verso 16. Todos os dias ele estará conosco. Então todos os dias eu posso ser convencido daquilo que está errado, daquele meu comportamento, sabe? Nós vamos até correr o risco de sermos tentados e muitas vezes sermos vencidos nas nossas necessidades de expressar a nossa carne, as nossas vontades emocionais, as nossas vontades carnais. Mas o que a gente não pode ter, o que a gente não pode perder é a sensibilidade do Espírito Santo, porque senão a gente permanece no pecado. E ele é Deus, ele é soberano, ele está acima de mim. Posso ouvir um amém? Amém. Lembre-se de uma coisa: ele está acima de você. Você não é maior que o Espírito Santo, ele está acima de você, e ele é Deus. E é ele que convence, e é ele que faz a obra que eu e você não podemos fazer. Ele, como pessoa, ele nos mostra: há uma identidade que você precisa desenvolver na sua vida para que você seja de fato quem você tem que ser em Deus. Mas como Deus, ele pode fazer uma obra completa na sua vida e transformar o seu coração, atitudes, comportamentos, valores éticos, valores morais. Nós não podemos pactuar com as coisas erradas, não podemos.
A raiva ela não pode ficar no nosso coração, ela pode até passar, mas o sol não pode se colocar sobre a ira. Amém? Quando você tiver um problema com o seu marido ou com a sua esposa, eu vou te dar um conselho. Então eu, como homem, vou dar um conselho para o homem. Quando você tiver um problema com o seu marido e com a sua esposa, e vocês tiverem a DR, que chamam aí de DR, eu vou te dar um conselho, homem. Não seja orgulhoso, não. Não aponte o dedo para ela, não. Não, não vale a pena. Quem vai ganhar com isso é Satanás e seus anjos. Seja crente, tenha o seu coração transformado e vá até ela. Amém. E resgate o que se perdeu. Amém. Quando? A minha dica é que não deixe passar nenhuma noite. Porque se passar uma noite e o sol se colocar sobre a ira, pode ser que no dia seguinte Satanás faça uma festa. Isso tem a ver com caráter. Sim ou não? Porque o homem crente que deixa o seu relacionamento ficar respingando as gotinhas de Satanás durante uma semana, 15 dias, um mês, opa, esse homem, ele tem que passar por uma surra. Ele tem que tomar uma surra do Espírito Santo. Ele tá precisando de uma surra. Minha não, do Espírito Santo. Porque eu não quero bater ninguém, porque senão depois eu vou ter que pedir perdão, né? Então não é de mim, não. Eu já tive momentos que passou uma noite e eu posso afirmar uma coisa, a noite em claro, porque eu não dormi, mas a noite passou. Mas quem foi dar o jeito fui eu, homem. Eu não esperei que ela viesse dar o jeito, não. Não. Eu que fui pedir perdão, eu que fui lá, eu que me humilhei, eu que quebrei meu orgulho. E quem estava certo ou errado, não importa. Esse é o grande problema. É quando eu tenho as respostas erradas. Satanás vai dizer, você está certo, fica aí quietinho no teu canto. Vocês estão entendendo o que tem a ver com caráter? O caráter de Deus, ele não perde um segundo para liberar o perdão. Se você se humilha e vai pedir perdão ao Senhor, Ele vai te perdoar. E as coisas... mas daí então tá bom, eu pedi perdão, corrigi, 5 minutos depois está tudo flores. Pode ser que não, querido. Pode ser que não, pode ser que demore um pouquinho. Mas o que você não pode é dar a margem para que o caráter de Satanás faça parte do teu caráter que tem o Espírito Santo. Não pode, de forma alguma.